Olá, começa agora mais uma edição do programa TV em Revista. A reforma previdenciária avança no parlamento. Após uma sessão acalorada, a votação foi adiada para o início de março. A reforma da Previdência avança no Parlamento Paulista. Deputados discutiram o segundo turno de parte da reforma. A PEC, proposta de emenda constitucional 18 de 2019, prevê a ampliação da idade mínima para se aposentar e define o percentual do cálculo do valor da aposentadoria. Temas como o aumento da alíquota de recolhimento para a Previdência serão tratados no projeto de lei complementar 80 de 2019, que ainda deve ser pautado. Ao abrir a sessão, o deputado Campos Machado apresentou uma questão de ordem. Solicitou que o parlamento não votasse a reforma da Previdência no estado de São Paulo. O parlamentar argumentou que a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar duas liminares que travavam o trâmite da reforma versava sobre questões procedimentais e, portanto, a PEC só poderia ser colocada em pauta após a análise do mérito dos dois mandados de segurança impetrados. Os mandados de segurança não foram julgados ainda. Santa Mãe de Deus, será que eu estou falando para gregos e troianos? Marcada por discursos acalorados pela oposição e situação, a PEC tem entre seus principais pontos a alteração da idade mínima para a aposentadoria dos servidores estaduais, que passa de 55 anos para 62 anos para mulheres e de 60 anos para 65 anos para os homens. De uns 30 anos para cá, aí começaram a falar que a Previdência estava ruim, que a Previdência talvez não ia aguentar muito tempo. Só que nós ouvimos, todos os brasileiros ouviram isso, há quadrilhas dentro do INSS, há funcionários encaminhados para o INSS, há uma cabine de emprego geral dentro do INSS. E com isso, o que aconteceu? Desfalcaram o dinheiro da Previdência, a Previdência talvez não consegue cumprir com o seu compromisso, e aí quem vai pagar essa conta hoje? Ninguém puniu, nem uma quadrilha que estava lá, ninguém fez nada para tentar preservar o nosso dinheiro, e hoje a situação é, quem vai pagar a conta? O trabalhador? A reforma suprime o recebimento de adicional por tempo de serviço e sexta parte por servidores remunerados por subsídio. Também veda a incorporação de vantagem de caráter temporário. Na verdade, a sociedade civil já pagou o preço lá em Brasília. Então, agora chegou a hora dos servidores públicos colaborarem também. Não é só a sociedade civil que vai arcar com esse peso, né? Mesmo porque as prefeituras estão tendo problema, o governo está tendo problema de arrecadação. E você nota que o governador João Dória até que está sendo bem acessível a coisa, porque são 3%, está tirando regalias de quem era chefe, que podia se aposentar. Então, essas coisas têm que ser feitas para que o governo possa, num futuro próximo, ter dinheiro para bancar com as suas contas. De acordo com a PEC, servidores que tenham ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003 receberão aposentadoria integral, completando a idade mínima de 62 anos se mulher e 65 anos se homem. Os demais servidores devem receber de aposentadoria 60% da média das remunerações do período contributivo. Os valores são limitados ao teto do Regime Geral de Previdência Social. Eu acho péssimo, né? Para os funcionários, para os policiais também. Primeiro que eu votei contrário e vou votar contrário, porque, na verdade, o funcionário público não é a desgraça da nação, não é a desgraça do Estado. Pelo contrário, a gente vê comumente o governador falando que admitiu não sei quantos soldados, quantos professores. É evidente que esse soldado daqui a 30 anos vai aposentar. Então, nós vamos reclamar que ele aposentou como tenente, como coronel, sei lá o quê. Então, na verdade, a gente é contrário a isso. Temos que valorizar o funcionário público, né? Não simplesmente ficar taxando cada vez mais e depois fazendo um discurso que tem que contratar mais. Eu tenho a plena convicção que a reforma ela é necessária, ela é importante. O Estado hoje tem gastos importantes na área da educação, na área da saúde, principalmente, na área da segurança pública, que precisam receber recursos. E hoje a maior despesa do governo do Estado é com a Previdência.
né? Nós estamos falando de cerca de 500 mil funcionários da ativa e 500 mil funcionários da inatividade, somando 1 milhão de pessoas. E praticamente metade do orçamento, né, mais da metade do orçamento, na verdade, é para cuidar da Previdência do Estado de São Paulo. 1 milhão de pessoas. E nós temos mais 43 milhões de pessoas que necessitam de investimentos. Então, é claro que a reforma ela é importante. Porém, nós temos que tomar cuidado para que o texto não seja um texto tão predatório, né? E que a gente possa minimizar os prejuízos e as dificuldades para os servidores públicos daqui para frente com a promulgação da PEC e, consequentemente, do futuro projeto de lei complementar. A idade mínima para professores com tempo de efetivo exercício na função do magistério no ensino infantil, fundamental ou médio será de 51 anos para as mulheres e 56 anos para os homens. Essa idade mínima será alterada para 52 anos e 57 anos a partir de 2022. Já a idade mínima para policiais civis, agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária é 55 anos. Para ambos os sexos, o relator da PEC, deputado Reniose Cuquier, do Novo, justificou as emendas acatadas por ele e pelo colegiado. Eu acatei a emenda número 3 do deputado Olim e a 30 do Campos Machado. A 3 fala de temas ligados com a Polícia Civil e a 30 trata dos 90 dias, ou seja, não penaliza o funcionário público que tem que se aposentar pela burocracia e ineficiência do Estado. Ela é uma regra que diz que com 90 dias você tem que entregar a aposentadoria. A outra emenda que foi acatada aí no roteiro de votação, e no roteiro de votação sim nós podemos fazer a edição ou retirar alguma coisa, destacar partes que não servem. Aí é a emenda 32 do Campos Machado, que fala do direito adquirido, que foi uma reivindicação de muitos para isso estar na PEC. Eu seria a favor de recolocar lá na PEC, mas, como eu disse, eu não poderia colocar sem editar. Mas o roteiro de votação permite que isso fosse acontecer, então aí o governo propôs um roteiro de votação que aquilo funcionava e deu certo. Em relação aos policiais civis, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, disse que a categoria foi a mais poupada. Além de conseguir colocar no texto da PEC o direito adquirido para todas as categorias, nós conseguimos colocar, entendeu? E assim, foi muito trabalho para isso. A garantia da paridade e integralidade para todos os policiais que entraram até 2003. Conseguimos ter aí um compromisso do governo de melhorar a situação entre aqueles que estão entre 2003 e 2013 no PLC. Então, assim, é importante que as categorias de representação dos policiais, dos agentes penitenciários, expliquem isso, que a situação desses grupos ficou muito melhor do que de todos os demais funcionários. O líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa de São Paulo disse que espera trabalhar junto aos parlamentares para evitar a aprovação da reforma da Previdência no estado de São Paulo. É tempo a mais para nós da oposição podermos organizarmos, podermos visitar deputados, dialogar com os deputados, conversar com os deputados, dar tempo do movimento sindical ir na casa dos deputados, pedir para ele não votar na região que o deputado mora. Entendeu? Então, nós temos um tempo aí que nos ajuda na mobilização, na organização. Precisamos derrotar essa proposta do governo do jeito que ela está. Vamos tentar reverter, vamos conversar com os colegas aí, aqueles que votaram, prejudicando os servidores, para ver se a gente consegue reverter, porque entendemos que ela precisa ser melhorada. Nós poderíamos até votar favorável, desde que ela fosse boa. Não existe reforma para piorar a vida do servidor. É uma reforma que piora a vida do servidor. Por um acordo realizado entre os deputados, o tempo de discussão da PEC 18 de 2019 foi encerrado nesta quarta-feira. A proposta só volta a ser colocada em pauta no dia 3 de março, já pronta para o processo de votação. Foi mais um passo para a aprovação da PEC, da reforma da Previdência de São Paulo. Hoje nós encerramos a discussão e votaremos ela no primeiro dia útil agora do mês de março, que é na terça-feira, no dia 3. Eu espero que até lá a gente consiga continuar discutindo, ver se tem alguma coisa que nós podemos mudar ou não, colher alguma emenda ou não, mas eu espero que a gente aprove essa PEC logo no começo de março, para depois votar o PLC e entrar efetivamente a reforma em vigor. A aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência aconteceu na terça-feira, dia 18 de fevereiro.
A reforma da Previdência estava travada desde dezembro do ano passado, devido a 2 liminares que foram derrubadas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. O presidente do Parlamento Paulista, o deputado Cauê Macris, abriu a sessão. Em votação, o primeiro turno, proposta de emenda número 18 de 2019. A PEC, proposta de emenda constitucional 18 de 2019, de autoria do governador João Dória, que modifica o regime de previdência social dos servidores públicos do Estado de São Paulo, prevê que a idade mínima para a aposentadoria dos servidores estaduais passe dos atuais 55 anos para 62 anos, no caso das mulheres, e de 60 anos para 65 anos de idade para os homens. A base do governo conseguiu os exatos 57 votos necessários para a aprovação. Eu penso que hoje São Paulo deu mais um passo ao avanço que esse grande estado tem. Um passo que nós estamos tentando, mesmo que não com o que precisaria ser feito, mas sim para minimizar o problema da Previdência paulista. São Paulo hoje, nos próximos 30 anos, nós vamos ter um déficit de quase 800, nos próximos 50 anos, quase 800 bilhões de reais, se a gente não tomar 800 milhões de reais, se nós não tiver 1 bilhão a mais por ano nos próximos 50 anos. Nós não podemos mais ter esse tipo de benefício. 31 parlamentares, incluindo a bancada do Partido dos Trabalhadores, votaram contra a reforma da Previdência. E o governo fala que tem um déficit de 34 bilhões na Previdência. Então, vamos lá. Tem 34 bilhões, então vamos tirar os 17 bilhões e meio de concessão que foi feito na LDO, foi aprovado no orçamento para o setor empresarial durante esse ano aqui, durante o orçamento de 2020. Se eu voltar para 2019, foi feita uma concessão de 20 bilhões e meio para o setor empresarial, né, em renúncia fiscal. Só já dá 38 bilhões de reais. Só já cobriria o déficit da Previdência. Então, na verdade, é um governo que gosta de dar dinheiro para os empresários e vai tirar o couro do funcionalismo público. A bancada do PT e outras bancadas têm uma preocupação muito grande, principalmente com a retirada de direitos. E vamos tentar ver se é possível melhorar ou diminuir a redução de direitos ou minimizar os danos que os trabalhadores podem ter com essa reforma. A gente não pode ter aqui em São Paulo uma PEC mais prejudicial ao servidor do que aconteceu no plano federal. Por isso a gente está pedindo, ao menos, que se estabeleça as mesmas regras que aconteceu no plano federal, tanto para servidores públicos, em especial a Polícia Civil, que teriam vários prejuízos. Da galeria, servidores, em especial educadores, acompanharam cada voto. Para a deputada Isa Pena do PSOL, a proposta é inconstitucional. Basicamente, é você tirar do Estado o dever de pagar a aposentadoria nos termos da integralidade daquilo que a Constituição de 88 previu. Agora, quem vai cumprir esse dever do Estado? Vai ser a iniciativa privada. Então, é tirar um dever que era do Estado para passar para a iniciativa privada. Qual que é o problema disso? O problema é que você submete aquilo que é um direito e que eu acredito e defendo, que é inerente a todo ser humano, e coloca sob as regras da iniciativa privada. E a gente sabe quais são as regras da iniciativa privada. É o mínimo que você deve gastar para o máximo que você pode lucrar. Essa é a regra da iniciativa privada. Outro ponto sensível da reforma da Previdência é o aumento da alíquota de contribuição previdenciária de todos os funcionários públicos estaduais. O recolhimento deve passar de 11% para 14%. Como é possível, no caso, os professores, servidores públicos do Estado de São Paulo ganhar abaixo do piso salarial profissional nacional e, para além dos 11%, ter 14% de desconto, né, no salário, por exemplo? É muito pesado. Então, não vamos aceitar, nós vamos enfrentar essa reforma da Previdência. Esta casa já fez uma reforma da Previdência em 2007, né? Esse Estado está economizando. Aprovar a lei complementar 899 dos precatórios, tirando direito de servidores. E mais este ainda, que é a reforma da Previdência. Olha, eu acho que não tem mais o que fazer. Eles estão querendo acabar
com serviço público e privatizar o Estado, no caso o Estado de São Paulo e o Estado brasileiro. Para o deputado Emílio de Souza, do PT, autor de um dos pedidos de liminar para barrar a tramitação da reforma, há falta de diálogo em relação às regras de transição. Faltou diálogo mesmo com a categoria, sobre regras de transição, né, sobre direito adquirido. Tudo isso provocou uma instabilidade e uma insegurança na categoria dos servidores públicos. E eu acho que o papel da Assembleia era mediar isso, interpretar essa vontade, tentar encontrar saídas melhores. Infelizmente, o governo optou por um caminho de pouco diálogo, de não querer conversar sobre esse assunto e atropelar. A proposta de reforma da Previdência no Estado de São Paulo cria regras mais rígidas para o pagamento da pensão por morte. Prevê que servidores que tenham ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003 devem receber aposentadoria integral, completando a idade mínima de 62 anos se mulher e 65 anos se homem. A gente sabe que nós vamos ter que discutir muito, que tem alguns pontos ainda que estão sendo acertados, né? E sabemos ainda que a redação final está sendo construída ainda, por parte do governo. O que está acontecendo é que os estados brasileiros estão dizendo que a Previdência é um problema e estão aplicando o mesmo remédio para todos os doentes. Veja bem, você sairia receitando antibiótico para todos os tipos de doença? Não é possível aplicar o mesmo remédio para estados diferentes. Muito pelo contrário, eu acredito que o problema do estado de São Paulo, pelo que eu consegui investigar agora, apesar da pouca vontade do governador ser transparente com os dados do governo, acho que o problema do estado de São Paulo, por exemplo, a isenção fiscal, 20 bi destinado todos os dias em desconto de imposto para as empresas privadas. Esse é o problema do financeiro do Estado de São Paulo. Então, eu acho que a reforma da Previdência é jogar para a galera, é trabalhar com o senso comum, é aplicar remédio prematuro para um paciente que a gente não teve a oportunidade de conhecer de fato a doença. Essa reforma não é uma reforma, é um confisco salarial, é a destruição da Previdência dos servidores estaduais, que estão já com salários achatados, arrochados há muitos anos. Então, não tem reforma alguma, é destruição total da Previdência estadual, porque haverá confisco salarial, haverá um aumento drástico do tempo de contribuição, da idade mínima. Por exemplo, uma professora que hoje se aposenta com 50 anos e 25 de contribuição, ela vai se aposentar só com 7 anos a mais. Ela vai ficar 7 anos a mais numa sala de aula superlotada, escolas com violência. Então não dá. É um absurdo, é uma proposta criminosa essa proposta do Dória de reforma da Previdência. Os demais servidores receberiam de aposentadoria 60% da média das remunerações do período contributivo e os valores limitados ao teto do regime geral de previdência social, que atualmente é de R$ 6.101,06. Se nós não votarmos sim neste segundo momento, nós deixamos de incluir na PEC a garantia do direito adquirido, que foi solicitação dos magistrados, dos membros do Ministério Público, dos membros das polícias, do magistério. Todas as categorias que estiveram aqui solicitaram integrar na PEC, porque eles queriam a garantia na PEC. O resultado foi muito bom, eu estou bastante contente, não é uma relatoria fácil, talvez um dos projetos mais importantes que a Alesp lidou. Eu escutei todo mundo, fui super democrático, fui técnico. Alguns deputados usam de recursos ou retóricas, argumentos, dizendo que quem fez a relatoria recebeu o relatório pronto. Isso não pode ser mais inverdade. No meu caso, foram 10 dias que eu tive para escrever, eu me debrucei, eu li todas as 41 emendas, eu li o meu relatório de quase 2 horas, eu lendo pessoalmente na CCJ. Então, esse tipo de ataque ou acusação não tem nenhum sentido no meu caso, que foi o relator da PEC na CCJ. Fiz um trabalho que eu acho que foi muito bom para o Estado de São Paulo. Existem aqueles que divergem, faz parte da democracia, mas a gente precisava avançar com isso. Todos os estados estão avançando. Acho que hoje o Estado de São Paulo ganha muito com o resultado. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve em São Paulo para entregar 120 ônibus do projeto Caminho da Escola. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve em São Paulo para entregar 120 ônibus do projeto Caminho da Escola. Transporte da criança
numa situação segura, digna. Você vê todos os ônibus têm acessibilidade, ar-condicionado, cinto de segurança, são ônibus modernos. Mas o que significa isso? Significa preocupação com a próxima geração, significa família. O secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, esteve presente ao evento e destacou a importância do projeto. O que importa é que as crianças aprendam mais matemática, aprendam mais língua portuguesa, porque é isso que vai dar condições para que essa criança, esse jovem, tenha um futuro melhor. O resto não tem para onde a gente caminhar que não seja o foco na aprendizagem. E o ônibus é uma das coisas mais importantes para este foco, porque se a criança não chegar na escola, se ela não tiver qualidade nesse transporte, ministro, nós não vamos conseguir avançar. A entrega dos 120 ônibus aconteceu aqui no Campo de Marte. O projeto Caminho da Escola já tinha entregue 180 ônibus no mês de outubro. Agora, o estado de São Paulo conta com 300 ônibus entregues pelo projeto para os municípios mais carentes do estado. Não bastasse muitas vezes o déficit que a gente tem na vaga de creches, a gente tem déficit na vaga de escolas e muitas vezes também a gente tem déficit na questão do transporte escolar. Mirandópolis, por exemplo, um município com 30 mil habitantes, nós temos ali centenas de crianças que todos os dias utilizam o transporte que é feito pela rede municipal e havia também uma questão muito deficitária do nosso município nessa questão. E hoje o governo federal nos agracia, acredito que todos os prefeitos que estão recebendo esses ônibus hoje estão sendo agraciados. Acima de tudo, porque o dinheiro do pagador de imposto, o dinheiro daquele que paga imposto, está voltando para aquele que paga e não indo para outros lugares obscuros como era feito antes. Deputados estaduais prestigiaram a entrega. O governo Bolsonaro assumindo esse compromisso junto ao Ministério da Educação, Abraham Weintraub entregando centenas de ônibus para o estado de São Paulo. Isso é importantíssimo porque mostra que o estado está aqui para servir a quem realmente precisa, a quem realmente necessita e é um novo passo para a qualidade da educação. Educação é prioridade, né? A gente fica feliz quando o governo federal tem esse programa, distribuir os ônibus para os municípios aqui do estado de São Paulo, a gente fica muito feliz. Mais uma ação de sucesso do governo Jair Messias Bolsonaro, através do Ministério da Educação. Parabéns ao nosso ministro Abraham Weintraub. E os ônibus vêm atender uma demanda absurda do Brasil, que são as crianças em área rural. Eu estou felicíssima, porque eu observei que todos os ônibus têm acessibilidade. Então, isso traz com que todas as crianças possam ter oportunidade e a dignidade de ir para a escola com segurança, com dignidade, sem a menor discriminação. Eu acho que a melhor política pública para o Brasil é investir na educação, não tenho dúvida disso. E o ônibus é uma ferramenta fundamental. Transportar com segurança, com acessibilidade, ar-condicionado, com todas as garantias que o aluno precisa para ele ser incentivado a ir à escola, diminuir a evasão escolar. Todo investimento na educação é prioritário. É preciso dizer que são 300 ônibus, são mais de 250 municípios, 70 milhões investidos, 10 mil crianças. Eu sou coordenador da Frente das APAES. Muitos deles vai transportar nossos alunos com síndrome de Down, autismo, com dignidade. Estou muito feliz, agradecido ao governo do presidente Bolsonaro por colocar esse investimento dentro de São Paulo. Não é gasto, é investimento. Nossas crianças precisam chegar até a escola e é desse jeito. Esse é o verdadeiro caminho da escola. É um marco para o governo federal, para o Ministério da Educação. É o dinheiro do pagador de imposto chegando onde realmente precisa. A gente não está mais investindo em Porto de Cuba, em Nicarágua, em Venezuela. A gente vai investir nos meninos, na educação de base, aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. A importância se dá exatamente na inclusão do aluno na escola. O Caminho da Escola é um projeto muito importante, principalmente na zona rural, onde as dificuldades são muito grandes para que os alunos vão à escola, em temporais, em chuva, em tempos difíceis. Mas agora estamos vendo, através do governo Bolsonaro, nosso ministro veio aqui em São Paulo, já são 300, mas estão cotados mais de 7 mil ônibus para que nós levamos lugar de criança na escola. Trazendo para São Paulo a inclusão escolar, uma bênção para esse estado, para esse querido povo paulista. Nós observamos que existem muitas vezes que o aluno não vai à escola exatamente por não ter uma condução.
Eu acho que esse programa do governo federal, juntamente com o governo estadual, os governos municipais, é um grande programa, porque de qualquer forma a criança fica na condição de todo dia, naquele momento, estar pronta, arrumada na porta da escola, ou na porta do sítio, ou na porta da fazenda, esperando o ônibus passar. O evento marcou a segunda fase do projeto. A primeira contou com a entrega de 180 ônibus com um investimento de 40 milhões e vai atender 10 mil crianças. A solenidade de posse dos novos presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo aconteceu aqui na Assembleia Legislativa. E foi realizada a cerimônia de posse dos novos presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Várias autoridades estiveram presentes, como, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, e o deputado estadual, Tenente Nascimento, do PSL. Durante o evento de posse, o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, destacou a importância de assumir o tribunal justamente às vésperas das eleições municipais e em um cenário de ampla difusão de notícias falsas. A questão da integração é essencial. Sem vamos dizer assim, uma ação plural de todos os segmentos sociais, públicos e privados, nós não vamos conseguir superar, eu acho que essa transição da sociedade que entrou nessa fase da informação em tempo real, né? Da informação capilarizada com uma velocidade impressionante. Então nós precisamos de todos. E muito da imprensa tradicional também. O novo presidente terá pela frente o desafio de gerir o Tribunal Regional do Estado com maior número de eleitores no país. São Paulo tem 33 milhões de pessoas aptas a votar. E nesse ano eleitoral nós temos diversos desafios, mas estamos aí caminhando, implantando um processo eletrônico em primeira instância, né, implementando a biometria, que é mais um passo de legitimidade para o processo eleitoral. E, lógico, estamos procurando incrementar a fiscalização do processo eleitoral como um todo para garantir, quanto mais possível, a sua transparência e a sua legitimidade. O novo vice-presidente, o desembargador Paulo Galícia, que também assume a corregedoria da Casa, enalteceu o trabalho das centenas de juízes que integram a Justiça Eleitoral do Estado. Eu gostaria de dirigir uma palavra especial a 127 juízas e 241 juízes eleitorais do Estado. Os senhores terão a missão de presidir as eleições para prefeitos e vereadores de 645 municípios, envolvendo a participação de milhares de candidatos e 33 milhões de eleitores. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi o palco da cerimônia, que teve a participação de várias autoridades, como o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do governador de São Paulo, João Dória. Rogo a Deus que dê paz, equilíbrio a você, Alexandre, e aos juízes que terão a responsabilidade de presidir os tribunais regionais eleitorais em todo o país, para que combatam firme e duramente aqueles que se utilizam do artifício do fake news para não apenas prejudicar candidatos, para agredir a democracia brasileira. Este é o ponto onde os tribunais regionais eleitorais e o Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, devem defender o Brasil e o direito dos brasileiros ao encontrarem os seus candidatos, mas dentro de uma disputa legítima, democrática e transparente. O presidente da Alesp, deputado Cauê Macris, do PSDB, falou como a Justiça Eleitoral será importante para garantir transparência no processo eleitoral. Quero iniciar minha fala cumprimentando o nosso desembargador Valdir Sebastião Nuevo Campos, que assume neste momento o TRE, o nosso anfitrião, doutor Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do nosso Tribunal de Justiça, governador do nosso estado, João Dória, ministro Ricardo Salles, de Estado do Meio Ambiente, ministro Alexandre de Moraes, pedir licença a todas as demais autoridades da mesa, na figura dos deputados Carla Morando, Marta Costa, Tenente Nascimento Castelo Branco, para cumprimentar todas as demais autoridades já citadas pelo cerimonial.
Você sabe, meu caro Valdir, eu estava agora dando uma olhada a essa seleta mesa e vendo sobre a posse, inclusive, que nós estamos falando sobre justiça eleitoral, e uma curiosidade me chamou a atenção. Eu sou o mais novo da mesa, mas ao mesmo tempo aquela pessoa que mais disputou eleições nessa mesa. Já são 5 eleições que eu disputei e as 5 eu tive a oportunidade de ser diplomado pela Justiça Eleitoral. Fui 2 vezes vereador, já estou no meu 3º mandato de deputado estadual. E uma palavra, se pudesse resumir a atuação da Justiça Eleitoral ao longo do tempo, pela experiência que adquiri dentro das disputas que tive a oportunidade de fazer, é a palavra confiança, é a palavra credibilidade. Muitas vezes um candidato utiliza de algum artifício para poder conseguir chegar, burlando muitas vezes a posição da população e da vontade popular. Essa é a nossa grande missão e é a principal, Alexandre, defesa da nossa Constituição Federal e da nossa Constituição Estadual. A nossa justiça eleitoral e o rumo dos nossos municípios estão em boas mãos. Uma ótima tarde a todos vocês. O deputado estadual por São Paulo pelo PSL, Tenente Nascimento, compareceu à cerimônia e destacou os desafios que a nova gestão terá para articular mudanças na estrutura do tribunal. O grande desafio do senhor Valdir de Nuevo Campos Júnior realmente é a questão da estrutura que tem o TRE de São Paulo. O TRE de São Paulo tem a mesma, o TRE do Estado de São Paulo tem a mesma estrutura do TRE da Bahia, para você ter uma ideia. Então nós estivemos ainda no meio de ano, no mês de julho, lá no Senado, lá no Congresso Nacional, a fim de que viéssemos ter aqui a ampliação da estrutura que viesse dar uma condição melhor para o TRE de São Paulo. Ele já estava empenhado mesmo antes, né? Ele era corregedor, mesmo antes de assumir agora a presidência do tribunal. Então hoje será de vital importância tecnologia, realmente agir com seriedade para dar realmente o crédito às eleições de 2022, passa por 2020 e realmente um grande desafio, mas eu tenho certeza que estará em boas mãos. O governo de São Paulo, João Dória, garantiu que vai solicitar ao governo federal um repasse de 350 milhões de reais para a construção de novos piscinões contra enchentes na Grande São Paulo. Com as verbas federais, o plano é executar a construção de novos reservatórios de detenção nas bacias do Alto Tamanduateí, em Mauá, Juqueri, em Franco da Rocha, Rio Boquerivu, em Guarulhos e Pinheiros, e em São Paulo. O governo paulista também pretende liberar 20 milhões de reais para obras de recuperação nas cidades mais afetadas pelas últimas inundações. Agora, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí e o TV em Revista volta já já. O trabalho informal é a principal ocupação da população brasileira em 11 estados. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. O recuo do desemprego em 2019 foi puxado pelo aumento da informalidade, que atingiu 41,6% e alcançou 38.400.000 pessoas. Ainda de acordo com o estudo, a taxa de desocupação no Brasil recuou em 9 das 27 unidades da federação, no quarto trimestre de 2019, com relação ao trimestre julho a setembro. Uma sessão solene entregou o colar de honra ao mérito legislativo aos agentes federais que ajudaram a salvar a vida do presidente Jair Bolsonaro. Uma sessão solene entregou o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo aos agentes federais que ajudaram a salvar a vida do presidente Bolsonaro. A sessão solene teve a presença da alta cúpula das polícias civil, militar e federal. Os 3 homenageados são os agentes da Polícia Federal João Paulo Pondelli, Flávio Antônio Gomes e Danilo César Campetti. É uma honra, o Danilo Balas
lembrar da gente que está ali no fronte, ali na labuta, trabalho do policial. Eu fico muito feliz e recebo com humildade essa outorga e agradecido. Até comentei com meus amigos, com o deputado Danilo Balas também, que eu vou tentar não me emocionar, porque na verdade eu não vou fazer, não é nem um agradecimento, eu vou fazer um relato do que aconteceu naquele dia 6 de setembro. Então eu vou tentar ler o meu discurso e não me emocionar. É bastante emocionante, né? Tô com a minha esposa aqui, com as minhas 3 irmãs e com a minha mãe. E com meus amigos, né? Da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Agência Brasileira de Inteligência. Então é isso, é emocionante. É uma grande honra ser homenageado aqui, em virtude aí da iniciativa do deputado estadual, o agente federal Danilo Balas, que é nosso amigo. E eu me sinto muito lisonjeado, para mim é uma grande honra. Tudo que a gente tinha planejado, tudo que a equipe inteira já vinha planejado foi colocada em prova, né? Então todo o planejamento foi cumprido, assim como ocorreu um incidente nos Estados Unidos em 1981 com o presidente Reagan, com o presidente Bolsonaro, a evacuação e a retirada dele foi muito rápido, o que proporcionou um atendimento rápido, célere, preservando aí a vida do nosso presidente. A homenagem foi proposta pelo deputado agente federal Danilo Balas. São 3 policiais federais que atuaram na segurança do então candidato Jair Messias Bolsonaro e salvaram só a vida dele. Então, o que representa? Representa o salvamento do nosso presidente da República, nosso presidente Jair Bolsonaro, nosso capitão, e eles salvaram o Brasil. Os 3 agentes da Polícia Federal tiveram um papel importante para salvar a vida do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Eles mobilizaram as equipes para que o atendimento fosse feito rapidamente. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, participou da homenagem e agradeceu os agentes federais. Fica aqui o nosso agradecimento, porque esse trabalho de vocês realmente foi essencial, junto com os médicos. E essa aqui não deixa de ser também Danilo Balas, colega da Polícia Federal, doutor Filho, os colegas da PF aqui presentes. Uma homenagem a todos aqueles policiais federais, militares, civis, rodoviários, guardas municipais, que levam a sua vida e têm atos tão ou mais heróicos do que esse, mas por vezes não vem ao conhecimento do público. O trabalho de vocês é valorizado, nós temos um ministro da Justiça, nós temos um presidente que valoriza esse trabalho, e isso daqui é uma forma de expressar também toda a nossa gratidão aos senhores. Os parlamentares aprovaram um projeto de lei que obriga a apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar. Confira. Deputados aprovaram um projeto de lei que obriga a apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar. O projeto de lei é de autoria do deputado professor Kenny, do Progressistas. Propõe a obrigatoriedade em todo o território estadual da apresentação da carteira de vacinação dos alunos de até 18 anos de idade, no ato das matrículas em todas as escolas da rede pública ou particular que ofereçam educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Só será dispensada da vacinação obrigatória o matriculando que apresentar atestado médico de contraindicação da aplicação da vacina. Alguns municípios em escolas municipais já têm essa exigência. E daí a ideia de levar isso para todo o estado, não só para as escolas municipais, como as escolas estaduais e as escolas particulares também. Nós temos 8 vacinas que são obrigatórias, né, de acordo com o Ministério da Saúde, para o Estatuto da Criança e do Adolescente. São 8 vacinas que toda criança é obrigada a recebê-las. Só que o que acaba acontecendo, nós não temos nenhum meio de fiscalização. Você não tem um fiscal indo de porta em porta pedir a carteirinha de vacinação para ver se toda criança está vacinada, né? O Conselho Tutelar tem essa competência, né? Mas não tem pessoas efetivas o suficiente para fazer essa fiscalização. Então a ideia é uma maneira de, em 3, 4 anos, nós termos 100% de todas as nossas crianças vacinadas. Como, ao matricular uma criança na escola, você teria obrigatoriedade de apresentar a carteira de vacinação. A falta de apresentação da carteira de vacinação ou a constatação da falta de alguma das vacinas consideradas obrigatórias não impossibilitará a matrícula,
mas a situação deverá ser regularizada em um prazo máximo de 60 dias pelo responsável, sob pena de comunicação imediata ao Conselho Tutelar para as providências. Eu acho que em cidades mais estruturadas e pessoas com um pouco mais de educação, vamos dizer assim, com uma formação maior, acesso à educação com maior facilidade, já tem essa consciência de vacinar os filhos, né? Infelizmente, a falta de informação acaba deixando alguns pais ausentes, né, dos postos de saúde e deixando seus filhos desprotegidos. O adulto ele tem a prerrogativa, não, eu não quero vacina, eu não gosto de vacina, não quero me vacinar, mas a criança não, é lei, é obrigatório por lei vacinar a criança. Então essa é uma maneira de alcançar 100% todas as nossas crianças. Qual a importância das periferias e comunidades para as eleições de 2020? Este foi o tema do encontro realizado aqui no Parlamento Paulista sobre a coordenação da deputada Mônica da bancada ativista. Favelas e periferias, o que você tem a ver com as eleições de 2020? Este foi o tema do encontro realizado no Parlamento Paulista sob a coordenação da deputada Mônica da bancada ativista. Entidades como Frente Favela Brasil, Nova Frente Negra Brasileira e Periferia é o Centro já estão de olho nas eleições para prefeito e vereadores deste ano. Na verdade, a gente tem construído diálogo a nível nacional com diversas organizações, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, em outros estados, para construir de fato uma agenda coletiva que pense em um projeto de país, de município, de estados, a partir de uma gestão mais humana e que pense a periferia também como parte das cidades, que pense a favela através da gestão pública com um olhar que de fato mereça uma construção mais cidadã. A ideia dos encontros é motivar moradores da periferia a ocupar os espaços de poder. A ideia é de que estes candidatos sejam essas pessoas que foram alijadas a esse tempo inteiro de participar. A ideia é de que a periferia tenha os seus próprios candidatos, candidatas, a partir de um programa que a própria periferia possa pensar e elaborar. Hoje é o primeiro passo desse entendimento, dessa construção, e eu espero de que espaços como esse existam cada vez mais para que de fato haja um processo de renovação política. A gente percebe inclusive que quando a gente vai falar de renovação política, quem são estes corpos que ocupam? Sobrinhos, filhos, genros, filhas, de quem já está no espaço, de quem já ocupa isso aqui. E permitir e fazer de fato o debate de renovação política significa que aqueles corpos, né, que estão à margem da sociedade possam participar e incidir, né, no projeto de sociedade à coalição integrado. As entidades pretendem continuar se reunindo. Na pauta, aumento do número de jovens negros e periféricos encarcerados e mortos, desemprego, além da falta de políticas públicas para diversas áreas da periferia. Nós temos questões com as ocupações, com a liberação das áreas das moradias que estão atrasadas por conta do governo federal, do governo do estado. A gente tem questões hoje socioambientais em que são pensadas as cidades somente para o centro. Na verdade, a periferia é o centro. E nenhuma dessas políticas, nenhuma dessas questões, principalmente sobre verbas, é assertiva em questão de quem realmente precisa, que são as minorias políticas, porém maioria populacional, que fica às margens de todos esses programas. Não é só representação, não é só por representatividade, representação por representação, sabe? Você tá lá e ter pessoas, de fato, articulando e formulando políticas públicas para determinados setores da sociedade e que são setores que não são minorias sociais, pode ser minorias no sentido de receber menos grana ou de ter menos políticas públicas voltadas para essas pessoas, mas é a maioria da população. Então é super importante ter essas pessoas dentro do pleito, né, dentro da política, para que a gente consiga avançar em determinadas questões. Mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Durante evento realizado no Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
O deputado estadual Tenente Nascimento, do PSL, falou sobre o objetivo de destinar R$800 mil em emendas parlamentares para o Hospital Cruz Azul. O deputado Tenente Nascimento destinou R$800 mil em emendas parlamentares ao Hospital Cruz Azul. O evento aconteceu no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar no bairro da Luz, no centro de São Paulo. Alguns equipamentos importantes para o centro cirúrgico, para que fizéssemos exames mais aprimorados, exames mais difíceis. Então, nós encaminhamos isso logo, foi uma das primeiras emendas no nosso mandato que nós encaminhamos e tivemos sucesso, foi aprovada e também já estão comprando e adquirindo esse equipamento. A família policial militar, do qual eu faço parte, e minha família realmente agradece, então eu pude realmente contribuir um pouco daquilo que nós temos que fazer para a nossa instituição, para o nosso querido Cruz Azul. Durante o evento, alguns policiais militares foram homenageados. O Major Moreira foi um deles. Foi uma ocorrência que ocorreu 17 de outubro de 2019, foi um roubo ao aeroporto de Viracopos, né? Foi praticado por vários indivíduos fortemente armados, com fuzis, metralhadora, .50. Eu estava numa reunião quando fui informado que um sargento, além das várias trocas de tiro que houveram, um sargento estava como um refém. Um sargento de serviço foi tomado de refém naquele dia lá. E ele tinha sido colocado dentro do caminhão de lixo. E eu fui para lá para apoiar na ocorrência e eu acabei, juntamente com os policiais que eu estava, deparando com esse caminhão de lixo. E ocupado por cerca de 9 ou 10 indivíduos, também com armados de fuzis, .50, e o sargento tinha conhecimento que ele estava de refém ali. Então houve uma intensa troca de tiro, foi nesse momento que eu acabei sendo alvejado, né? Eu fui alvejado na perna por um tiro de fuzil, consegui me abrigar, o apoio dos policiais, o sargento Tarso, que hoje também recebeu aqui a homenagem, o cabo Rodrigues, e lá eles fizeram um torniquete, porque eu estava perdendo muito sangue, né? A troca de tiro com esses marginais, ela perdurou por uns 4 minutos e meio, né? É verdadeiramente uma ação de guerra. Isso é comprovado que uma troca de tiro ela dura 10, 15, 20 segundos no máximo. E essa demorou mais de 4 minutos. Eu acabei sendo socorrido, o sargento foi resgatado, armamentos foram apreendidos, uma lote de dinheiro foi recuperado, indivíduos foram presos. Então foi uma ação que acabou dando certo, né? Teve a minha lesão, teve outros agentes de segurança que trabalham no aeroporto que foram alvejados também, né? Então assim, mas no resultado final, a Polícia Militar acabou ganhando, né, na situação. Sim, você foi socorrido no hospital? Fui socorrido no hospital, fui socorrido primeiramente para o hospital lá da região, Hospital Ouro Verde, fui muito bem atendido lá pelos médicos e depois eu fui transferido para o Hospital da Polícia Militar. Os recursos serão destinados a equipamentos para o Hospital Cruz Azul, que promove cuidados com os familiares de policiais militares. O comandante do policiamento da capital, Coronel Marcelo Vieira Salles, comentou sobre a importância do investimento para o hospital e também elogiou a Assembleia Legislativa e o trabalho do deputado Tenente Nascimento. Nós estamos muito agradecidos com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quando aprovou o projeto em que o deputado Tenente Nascimento foi o relator, com o apoio dos deputados, saiu do jeito que nós queríamos, que a instituição queria, foi um sucesso. Os nossos policiais agora podem voltar para Cruz Azul, aqueles que saíram. Então, essa alteração da Lei 452 foi espetacular, não só para os policiais da ativa, mas para os da reserva, para as pensionistas. Então foi um avanço gigantesco, um legado que o Tenente Nascimento, que foi o relator, os deputados que apoiaram o projeto e a nossa Assembleia Legislativa. A nossa Assembleia Legislativa de São Paulo deu um presente para a Polícia Militar, pois a gente pode trabalhar de maneira tranquila, porque sabemos que a família policial militar está sendo muito bem cuidada pelo Hospital Cruz Azul. A possibilidade da coparticipação, a possibilidade daqueles policiais que no momento difícil, com aquele desconto, saíram da Cruz Azul e agora podem voltar, porque antigamente a lei não permitia, e aí eram ajuizadas ações no Poder Judiciário e a família policial ficava sem assistência. Então isso foi um grande avanço, uma possibilidade
gigantesca. Aliado ao fato de ele ter destinado uma emenda parlamentar de R$800 mil, que possibilitou que nós compremos equipamentos fundamentais para o atendimento dos nossos pacientes. Uma alegria e uma gratidão eterna ao Tenente Nascimento, ao deputado Tenente Nascimento, à nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A segurança pública é uma das bandeiras do mandato do deputado Tenente Nascimento, do PSL, que está em seu primeiro mandato aqui na Alesp. Um novo aplicativo foi desenvolvido na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A nossa reportagem foi conferir a novidade e conversou com o diretor de tecnologia da plataforma digital. Um novo aplicativo foi desenvolvido na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o Legis RH. Conversamos com o diretor de tecnologia que explicou como surgiu a plataforma digital. Em 2016, a Assembleia passava com um processo de dificuldade no processamento da folha de pagamento dela, que era um sistema de terceiros. E nós, eu e a nossa equipe, resolvemos assumir o desenvolvimento desse sistema, que é um sistema grande de folha de pagamento, inicialmente folha de pagamento, e depois cresceu para um sistema de recursos humanos com folha de pagamento sendo um módulo dele, né? E nós desenvolvemos. Hoje ele está um sistema bastante robusto, assim. No mercado, a gente sempre disse, no mercado a gente não vê um que tenha todas as qualidades desse, os módulos que esse disponibiliza para os usuários, né? O aplicativo Legis RH ganhou o Prêmio Nacional da Assembleia Cidadã e alguns estados já estão interessados, como São Paulo, Bahia e Mato Grosso. O assessor Jorge Azevedo explicou como foi o desenvolvimento do aplicativo. Quando a gente decidiu que precisava fazer o sistema de folha de pagamento e avançar para recursos humanos, a gente tinha algumas diretrizes que a diretoria colocou e que a gente assumiu, que era fazer o desenvolvimento próprio. Então, a gente, com a nossa equipe, a gente precisava construir esse aplicativo. Então, foi desenvolvido 100% por servidores da casa, né, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Então, qual era a ideia com isso? A gente, conhecedor dos formatos, dos processos da casa, pudesse desenvolver uma aplicação, um sistema que fosse adequado à realidade da casa. Então, eu acho que uma boa parte do sucesso do sistema foi exatamente a gente, assim, um bom tempo na casa, a gente pudesse fazer adequado às realidades que a gente enfrenta no dia a dia. De acordo com o coordenador de gestão de pessoas, Tiago Cortes, o aplicativo ajuda tanto um profissional do RH quanto o funcionário. Quando assumimos a coordenadoria em 2015, né, eu digo à equipe lá que nós éramos um cartório, carimbávamos papel, era o que nós fazíamos lá, porque não tinha nenhum sistema que desse apoio ao nosso trabalho, certo? Então, junto com a diretoria de gestão tecnológica, né, foi desenvolvido esse sistema que hoje nos possibilita conhecer um pouco, né, muito mais o nosso servidor. E dessa forma a gente está humanizando, né, o atendimento, né, humanizando o trabalho junto aos nossos servidores. Por exemplo, nós temos módulos de férias, de auxílio saúde, né, a parte de averbação de tempo de serviço, né, então o cadastro, a folha de pagamento. Então, tudo isso possibilitou, modernizou o nosso trabalho junto à Assembleia Legislativa, junto aos servidores. O TV em Revista dessa semana fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e te espero na semana que vem.